Opa pessoal, tudo bem por aí? Éber aqui falando, e hoje eu trouxe aqui um vídeo completamente diferente do que os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Então eu até vou pedir aí para vocês que deixem aqui os comentários no final desse vídeo dizendo se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos como esse, né, que são vídeos não técnicos, vídeos de outras coisas, né, além de só abordar ali código e programação e tudo mais. Então a ideia desse vídeo veio que a gente estava conversando esses dias lá na empresa, durante o almoço, e a gente começou a contar algumas histórias de algumas coisas que a gente já viu, né, já presenciou aí durante a nossa carreira aí relacionadas à tecnologia, né? E aí eu falei, bom, a gente sempre preza por mostrar sempre as coisas que deram certo, né? Sempre esconder um pouco aí os nossos erros e aquilo que não deu muito certo. Então a ideia desse vídeo é quebrar um pouco isso, trazer aí algumas histórias. No caso aqui eu vou trazer duas histórias para vocês de coisas que não deram muito certo aí durante a carreira e que eu já presenciei, que eu já vi acontecer. Então é mais para a gente descontrair aí, fazer um vídeo curtinho só para contar isso aí para vocês. Fiquem à vontade também para me mandar um e-mail aí, eber@99coders.com.br, contando aí uma história engraçada que vocês presenciaram e tal, que nas próximas edições aí desse tipo de vídeo aqui, né? Esse é o volume 1 aí que eu chamei. Então nos próximos vídeos a gente, na medida do possível, lê aí algumas histórias que vocês eventualmente enviarem pra gente. Então fiquem à vontade, podem me mandar algumas histórias aí para a gente poder se divertir e ler um pouco mais aí nos próximos vídeos. Então hoje eu trouxe duas histórias bem rápidas e curtinhas aqui para vocês, que agora é engraçado, né? Mas quando isso aconteceu deu muita dor de cabeça. Então a primeira delas, eu estou gravando esse vídeo em 2019, né? Ela aconteceu em 2001. É engraçado até que ficou bem marcado assim a data, porque na manhã em que os aviões bateram lá no World Trade Center, a gente estava fazendo a implantação desse sistema em um cliente nosso, né? Então, assim, isso marcou bastante. A gente chegou lá no cliente, estava todo mundo comentando sobre os aviões e tal, então, por isso que eu lembro bem a data, né? Então, a gente estava, no final de 2000, nós começamos a desenvolver aí um RP feito em Delphi, né? E era um RP bem completo, tem assim, praticamente todos os módulos que os grandes RPs têm e tal. E aí, mais pro final ali de 2001, a gente estava fazendo a implantação nesse primeiro cliente, que era até meio que um parceiro nosso, sabe? Assim, era um... Eu vou chamar esse cliente de Micronorte. Então, a gente foi implantar aí esse teste, né, esse piloto desse RP aí na Micronorte. E um dos recursos que a gente ia implantar primeiro é o recurso do módulo financeiro, né? Do contas a pagar, contas a receber, emissão de boletos bancários. E aí, então, ok, pegamos os dados lá do nosso cliente, né? Qual é o banco que ele usa, a conta bancária dele e tudo mais. Falamos com o pessoal do financeiro dele lá, eles deram essas informações pra gente. Então aí, um outro analista que estava participando da implantação comigo cadastrou essas informações desse cliente lá no RP, colocou lá o banco dele, a conta, a agência, tudo direitinho, né? Configurou ali as mensagens de caixa, né? Que a gente queria que fossem exibidas no boleto e tudo mais. E aí tava dando uns problemas lá na hora de imprimir esse boleto, de gerar esse boleto. E aí na época lá a gente teve a brilhante ideia, né? Isso há 18 anos atrás, né? Começo de carreira. A gente teve a brilhante ideia de que assim, como na empresa que a gente trabalhava, o boleto já estava configurando e estava dando tudo certo, a gente pegou e configurou os dados da conta bancária da nossa empresa lá no cliente. Então colocamos lá o banco que a nossa empresa trabalhava, a agência, a conta, só para fazer um teste para ver se o erro parava, né? E aí começamos a imprimir os boletos e tal, e começou a dar certo, tudo bem, né? E a gente falou, bom, depois a gente volta aqui e reconfigura a conta do nosso cliente aqui, para que os boletos saiam corretamente, né? E assim ficou, e aí começaram a aparecer outros problemas, outras demandas, a gente acabou esquecendo desse cadastro. E aí os dias foram passando, vamos colocar em produção, vamos lá, colocamos em produção. E esse cliente, ele faturava as notas dele para... Os boletos não eram assim à vista, né? Então ele faturava para 10, 15 dias. Começou a faturar, a gente começou a emitir as notas, começou a gerar os boletos, tudo mais. E começamos a mandar as notas e os boletos para os clientes e até aí tudo certo. Quando deu uns 10, 15 dias depois dessa implantação,
o diretor lá da nossa empresa começou a achar estranho que começou a cair uns valores na conta da empresa que a gente trabalhava, uns valores que a gente não sabia de onde era, não sabia de onde vinha. Quando a gente foi ver, aquela configuração que nós tínhamos feito lá no começo, de colocar a conta da nossa empresa lá, aquilo ficou daquele jeito. Então o cliente estava faturando as vendas dele, mas o dinheiro do nosso cliente estava caindo na conta da nossa empresa. Isso 10, 15 dias de faturamento. Mas isso foi uma dor de cabeça tão grande, tão grande. A sorte é que esse cliente era meio parceiro nosso, né? Então o diretor da nossa empresa com o diretorzão lá desse nosso cliente eram muito amigos, assim, então foi contornado ali facilmente, mas é uma loucura, né? O teu cliente fatura e é você que recebe o dinheiro dele. Então essa foi uma burrada aí que a gente tem para contar aí do início da nossa carreira lá. É claro que assim, esse erro ele passou despercebido pela gente, né, os analistas ali. Nós imprimimos alguns boletos desses, enviamos para o banco validar, para o banco dar o ok dele se estava tudo certo. Passou também pela equipe do banco lá, que não deve ter olhado nada, né? E aí deu no que deu. E a segunda historinha de burrada aí que eu queria contar, a gente cuidava de um software de atendimento de uma grande empresa aqui em São Paulo, que tem um departamento muito grande de call center deles. Então a parte de cobrança, a parte de atendimento ao cliente, então um call center bem grande, com muitos operadores. Tinha assim, sei lá, uns 50 operadores de call center. E a gente fez ali o checkout dos fontes da tela de login desse app que a gente precisava fazer uma manutenção. Então reservamos lá no nosso software de controle de versão, reservamos esse fonte pra gente, puxamos e uma programadora que trabalhava com a gente lá começou a dar manutenção nessa tela, né? Só que como era uma tela que, assim, a gente não conseguia testar isso em produção, então, e tinha uma série de parâmetros que essa tela recebia de outras telas e tal, então pra gente poder testar direitinho, a gente fixou no código fonte qual era o código do usuário que a gente queria usar ali para fazer os testes. E a única pessoa que tinha um usuário cadastrado nesse sistema era o nosso chefe. Então, essa analista fixou lá no código fonte o código de usuário do nosso gerente, deixou lá, fez todos os testes do app, estava funcionando e tal. Só que ela cometeu um pequeno erro ali, que é quando ela foi liberar essa versão, quando ela foi dar o commit lá e liberar essa versão para o pessoal colocar isso em produção, ela esqueceu de comentar esse código do usuário fixo. Isso foi para a produção, o pessoal chegou de manhã, começou a trabalhar. Imagina um call center com umas 50 pessoas mandando ver, registrando chamado, registrando atendimento, ocorrência. Quando foi perto da hora do almoço, chega um dos caras lá desse nosso cliente e traz para a gente ali que tudo o que tinha sido feito até aquele momento na empresa estava tudo no nome do nosso gerente. Então você imagina todas as vendas que foram feitas, todos os atendimentos que foram abertos. A maioria dos operadores de venda ali ganham comissão, né? Então todas as vendas que eles tinham feito, fechado, tudo comissão para o meu chefe. Então assim, ficou uma coisa linda de se ver, né? Foi o caos para resolver aquilo. Então para acertar tudo o que tinha sido feito, foi assim uma loucura. Tudo por conta de uma linha de código que ficou fixa ali nessa tela de login por essa nossa amiga analista aí que acabou esquecendo de tirar esse comentário. Mas são coisas que acontecem, né? Não tem jeito. Então, assim, essas burradas aí, se você já cometeu, tá tudo certo. Se você ainda não cometeu, um dia você vai cometer, porque acontece, né? Faz parte aí do jogo. Então, se você quiser compartilhar aí alguma coisa inusitada que aconteceu aí relacionada à tecnologia, relacionada aí à sua carreira, não precisa citar nome, não precisa dar nome de empresa, nada. Manda por e-mail para mim que num próximo vídeo que eu gravar sobre essas histórias aí, eu vou contar a sua história. E me digam aí se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos como esse ou como outros que a gente não abordasse só programação, né? Abordasse outros temas também. Legal? Então, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha no vídeo aí se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.